Eu estava tocando num salão de baile, e quando eu estava tocando, um rapaz pulou assim em cima do púlpito e gritou no meu ouvido: o que tu está fazendo aí, mano? Que não é teu lugar não, rapaz. Teu lugar é lá na tua igreja. Irmão, falou no meu ouvido e eu já comecei a chorar lá em cima mesmo. Esse mesmo homem, um outro dia, deu uma briga e eles cravaram ele no chão, uma faca, cravaram ele no chão, no mesmo salão, e ali colaram ele, levaram para o hospital, estava morrendo. Ele falou: se os deuses dos crentes têm poder para me libertar, eu serei um crente. Saiu do hospital e foi louvar o Senhor, trabalhar para Jesus. Canal Boas Novas de Jesus Cristo, levando edificação e salvação para a sua casa. Você ouvirá agora um testemunho poderoso de como Deus resgata o que havia se perdido. E mesmo no mundo das drogas e no auge da dor, da solidão, faz nascer vida nova. Esse relato vai fortalecer a sua fé e renovar a sua força em Deus. Amém! Não é fácil uma igreja que é acostumada com grandes pregadores, né? Eu gosto de pregar só para louco, só para maluco, porque o meu vocabulário é meio doido, mesmo maluco, mesmo para maluco. E agora, de repente, tem que pregar, falar para vocês, né, o que Deus fez na minha vida. Mas, irmãos, me perdoem, mas eu vou falar da minha maneira, tá, irmão? Do jeito que Jesus fez na minha vida, assim como Deus... Um dia eu me privei, assim, em cima do povo, eu comecei com medo de falar. Deus levanta para mim e diz: fala do jeito que eu fiz, como eu fiz na tua vida, fala. Como é? Para esse povo saber que eu tenho misericórdia. Porque muitas vezes nós não temos na igreja, estamos na igreja e não cremos nesse Deus, cremos, né? Ficamos duvidando dele, mas, irmão, ele tem misericórdia de Deus. A misericórdia é infinita. Tem gente que limita a misericórdia de Deus, mas não, ela é infinita, irmão, é infinita. Eu sou prova disso, né? Eu nasci em um lar cristão, numa cidadinha pequena, né? Era Lampião na época. Então, a minha mãe, para começar, né? Assim, minha mãe tocava numa colher, eu tocava 2 tampas de panela, batendo da amassada, meu irmão no cavaquinho, meu pai num violão, e nós cantávamos para Jesus: foi na cruz, foi na cruz. Foi o primeiro hino cantado aqui. Foi na cruz onde um dia eu vi. Nós tocávamos, quando eu tinha 5 aninhos, Jesus me escolheu. Mas ele disse: tu és escolhido desde o ventre da tua mãe. Né, irmão? Satanás, sabendo que eu era escolhido, ele chegou, né, irmão, e pediu eu também para Deus, e Deus confiou, tá, eu para ele lá para o mundo, lá para um tempo lá. Só que ele não foi muito feliz, porque lá no mundo mesmo, lá nas drogas, eu falava de Jesus. Né, irmão? É meio espantoso dizer isso, mas eu prometi para Jesus que eu ia falar dele. Então, coisa maravilhosa. Hoje de manhã eu estava orando e disse: Jesus, o que eu vou falar, Jesus? Daí veio aqueles versículos bem simples que a gente está acostumado. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Daí eu disse: mas Senhor, tão simples. Deus amou o mundo de tal maneira. E daí ele disse: repete essa palavra, de tal maneira, para eles, que eles vão entender o porquê. De tal maneira. De uma tal maneira, ele morreu por ti, sabendo que tu era um fracasso, que tu era um pecador. Olha, talvez você, não é para você que não é pecador, tá, irmão? Talvez esteja dizendo aí para alguém que é pecador aí, né? Que nem eu. De tal maneira que ele morreu por ti, não importando as tuas fraquezas. Porque Satanás talvez esteja te acusando: você é assim, você é isso, você faz isso, fez isso, ele não pode glorificar o nome de Deus porque você é assim, assim, assim. Diz assim para Satanás: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Aí vem mais um versículo ainda aí, né? Salmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele mandou eu repetir isso também, e tudo, e nós muitas vezes queremos, irmão, fazer. Ele só quer a tua entrega, só isso que ele quer de ti. Daí ele diz: daí, Senhor, mas então quer dizer que nós não precisamos lutar e tentar melhorar o nosso caminho? Não, eu irei diante de ti, e endireitarei os teus caminhos tortos. Daí eu disse: meu Senhor, mas que coisa maravilhosa, que Jesus maravilhoso é esse nosso, né, irmãos? Que fala com um homem igual eu, né? Não tão pequeno, né, irmão? Mas Jesus fala. Jesus fala. Eu estava condenado à morte, irmão. Estava condenado, agora faz 3 meses atrás, estava condenado à morte. Né? Nunca mais tomar insulina a vida inteira. Aqui na casa, quando eu tive aqui um tempo só, né? Insulina, estava falando por irmão aqui. Quantas vezes eu tinha que tomar insulina ali, porque eu era diabético, condenado. A minha diabetes foi a 900 lá, né? Eu morri, desci, mas voltei, porque tinha de falar para vocês que Jesus tem poder para curar. Deu um infarte no Daniel morreu no infarte, e voltei para dizer para vocês que Jesus cura, Jesus liberta. Oh, glória a Deus! Eu era lá no UTI, morrendo, eu disse para Jesus: Jesus,
Se for para mim viver nesta vida assim doente, Jesus, eu não posso viajar para pregar a tua palavra, eu não posso viajar, Senhor, eu tenho que andar com essa insulina dentro pedindo gelinho para as pessoas, Senhor, eu não quero mais, Senhor, então me tira, me prepara e tira eu daqui, Senhor, agora se tu queres eu aqui, Senhor, cura eu totalmente, Jesus, me cura. E eu vou te prometer que eu vou falar de ti, Senhor, vou continuar falando mais e mais de ti, vou pregar a tua palavra. E Jesus me curou e o médico ficaram espantosos porque disseram, você não é mais diabético, você está curado. Estava condenado, meus pâncreas não funcionavam mais, e agora, como é que pode? O médico disse, você está condenado por resto da vida a tomar insulina. Mas agora eu não tomo mais insulina, não tomo mais. Antigamente o diabo tinha me condenado a não tomar pico. Tomava pico, né? Tomava drogas na veia. Era condenado, não podia mais deixar, era condenado, não tinha como, os médicos desenganaram. De repente Jesus me liberta do pico e eu com cuida em casa, com seringa em casa. Nunca mais tomei pico, sabe por quê? Jesus me libertou do pico. Depois me libertou da diabetes, para mostrar que ele liberta, ele tem poder para libertar. É esse o meu Jesus que eu sirvo, esse maravilhoso Jesus. Quando tinha 12 anos, eu pegava o meu acordeão e ia para a praça pública, né, irmão? Ia para a praça lá e começava a tocar, louvar o nome do Senhor. Eu com meu pai sozinho, ele com a Bíblia embaixo do braço e eu ali. Sentava numa cadeira, porque eu era pequenininho, né? E sempre fui, né? Não cresci. Então eu tocando ali, foi na cruz, ou sou peregrino na terra, como o irmão cantou. Todos os hinos que eu toco na acordeão, vocês cantaram o meu repertório, agora eu não sei o que eu vou fazer. O irmão disse, repete, toca tudo de novo. Né, irmão? Daí então, eu tocando lá, de repente as pessoas vinham, mas aquele menino pequenininho ali tocando acordeão, vão lá. Naquela época era um menino prodígio, né? Tocar Grande Jeová, tocar, né? Esses hinos maravilhosos assim, e eu tocando, as pessoas vinham para ver, e o pai chegava e dizia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, e começava a pregar a palavra de Deus, e as pessoas vinham e aceitavam a Jesus. Eu sentava na frente da igreja de Rio Negrinho, eu lembro que eu tinha 12 anos, ali por 12 anos, desde novinho, Jesus me ensinava em sonho, Jesus me ensinou, irmão, sabia tocar, viu, criança? Jesus ensina, Jesus é professor, é mestre. Jesus me ensinou tão bem que eu toquei uma vez perto de uma pessoa que tocava e tinha estudado faculdade, e ela disse, que faculdade você está estudando? Eu disse, não, eu nunca estudei, nem sei o que eu faço o que eu aprendo em sonho, eu pego as harmonias em sonho, porque no lugar que eu toco não tem ninguém melhor do que eu, então eu toco e eu sonho com aqueles acordes que hoje eu sei o que era. O sexta, sétima, quinta aumentada, quarta, o que é isso? Fazia aquilo, e a mulher sabia, ela dizia, mas você não sabe o que está fazendo? Não, e ela começou a chorar, e vocês conhecem, muitos aqui que sabem quem eu estou falando, a irmã Rosinha, do Dico Rosinha, e ela chorou e disse, meu Deus, que extraordinário, se você fosse meu filho, eu ia te fazer você um dos grandes músicos, como os filhos dela, do Misael, tenho foto com ele, toquei com ele, era um dos grandes músicos, Misael, Natanael, este Jesus é maravilhoso. Mas fui crescendo, 18 anos, fui para o estúdio de gravação em São Paulo, lá, comecei a gravar e trabalhar em televisão e fui desci ao pó, caí porque deixei de trabalhar para Jesus. Irmãos, desci ao pó, comecei a viver debaixo dos viadutos de São Paulo, saí de lá de cima da televisão, dos estúdios, pirei, não conseguia mais assimilar música nenhuma. Eu ia tocar outra música que eu tocava na minha mente, eu não conseguia mais ouvir o que eu fazia. Fui, desci, fiquei lá debaixo, morando, dormindo nas ruas, porque não conseguia mais, não queria roubar. Um dia eu fui para me matar. Daí eu vou me matar, que não adianta, eu não consigo trabalhar, não quero roubar, também está tão difícil, meu Deus do céu e tal. E comecei a lamentar e desci na Praça da Sé, São Paulo, desci para me matar, eu vou me matar. Vou descer, vou me matar. Quando eu ia descendo assim, tinha um grupo de gente assim, assistindo alguma coisa importante ali. Eu disse, será que é um grupo de capoeira? E estou brincando ali, vou lá ver antes de me matar, vou ver se é uma apresentação, tem que ser muito boa, vou lá assistir lá. Cheguei lá, era um homem sem braços e sem pernas. É só o corpo, no chão, sentado, com um pandeiro debaixo do queixo, e ele batia com um toquinho que ele tinha aqui, ele batia com um toquinho e segurava o queixo ali. Com uma limusine atrás dele e um guarda-costas, outro do lado dele. Eu parei, quando eu parei ele olhou para mim assim, e como se ele apontasse com aquelas mãos, os braços que ele não tinha, ele olhou para mim e disse assim, você tem agradecido a Deus por ter nascido perfeito? Eu fiquei tão envergonhado, porque eu ia me matar, fiquei tão envergonhado que nunca mais pensei em me matar, porque ali eu vi a grandeza de Deus, um homem sem braços e sem pernas, glorificando a Deus e mostrando que Deus dava condições para ele poder glorificar o nome de Deus, e eu perfeito, querendo me matar, que vergonha. Não, irmão, é uma das experiências. E outras experiências, outras e mil experiências. Mas se eu for contar aqui, irmão, nós passaremos a noite. Uma vez aqui em Camboriú, eu lembro que eu ia passando, era uma igreja aqui, pequenininha ali, era a Barra, a igreja da Barra. Era uma congregaçãozinha que tinha lá. E o pastor Vieira estava pregando nessa igreja.
Eu lá no mundo mesmo perdido, mas como eu amava o meu Jesus, mas achava que eu era um pecador, não podia entrar dentro da igreja. Né, irmão? Como muitos filhos nossos estão lá no mundo porque acham que não podem estar aqui porque são viciados em drogas, outros são, né, alcoólatras. Não, lá eu não posso, só vou para lá quando Jesus me libertar. Né, meu? Engano, né? Ele deveria de vir, né? Porque Jesus liberta. Jesus tem poder para libertar. E eu peguei e olhei assim, escutei, botei o ouvido escondido, estava a porta fechada, botei o meu ouvido lá e comecei a ouvir a palavra de Deus. E o pastor Vieira começou a ler a Bíblia. E começou, de repente, ele começou a pregar. De repente ele para de pregar e começa a falar em línguas estranhas. E diz assim: não adianta tu fugir de mim. Não adianta, tu pode descer no mais profundo do inferno, no mais profundo dos valos. E começou a falar assim, falou mesmo onde eu estava mesmo. Não adianta, porque ali eu estou, porque tu és um escolhido meu. Tu que estás aí do lado de fora escutando. É, irmão, a porta fechada. Esse é o Deus que nós amamos. Eles estavam, talvez os irmãos já tinham até esquecido do irmão Daniel, né? Esse ali não vale nada, esse ali ó, vive na maconha, esse aí ó, tá lá na esquina fumando maconha, cheirando. Esse aí veio na igreja quantas vezes aceitar Jesus? Uma vez eu estava numa igrejinha pequena lá, o irmão me chamou lá e ele não sabia que eu estava desviado. Oh, meu Jesus do céu, eu estava desviado. Ele disse: Daniel, vai tocar um hino, Daniel, tu vai tocar. Me chamou lá, né, irmão? Talvez o pastor Real até comentou, mas ele não sabia, eu estava desviado, né, irmão? Meu Jesus, eu com vergonha e não tive coragem de dizer para o irmão que estava desviado. E agora, não, Daniel, tu vai tocar, Deus está tocando no meu coração que tu vai ter que tocar no culto. Hoje me trouxe lá e apresentou e foi tocar. Quando eu toquei, o Espírito Santo de Deus tomou a igreja com poder. Sabe por quê, irmãos? Porque eu eram escolhidos, eu sou um escolhido de Deus. O teu filho, irmão, é um escolhido de Deus. O teu filho que está muitas vezes chorando, muitas vezes ele está no salão de baile, mas irmão Daniel, tem certeza? Talvez muitas vezes ele está no salão de baile lá dentro, irmão, e Deus está lá com ele falando. Não, tem gente que diz: não, irmão, me desculpe, irmão, não fala isso no púlpito, irmão. Dizer que o Espírito Santo vai no salão de baile com uma pessoa, irmão, meu Jesus, irmão, que pecado que eu vou estar dizendo, irmão. Eu estava tocando no salão de baile, e quando eu estava tocando, um rapaz pulou assim em cima do púlpito e gritou no meu ouvido: o que tu está fazendo aí, mano? Que não é teu lugar, não, rapaz. Teu lugar é lá na tua igreja. Irmão, falou no meu ouvido e eu já comecei a chorar lá em cima mesmo. Esse mesmo homem, um outro dia, deu uma briga e eles cravaram ele no chão. Uma faca, cravaram ele no chão, no mesmo salão. E ali, colaram ele, levaram para o hospital, estava morrendo. Ele falou: se os deuses dos crentes têm poder para me libertar, eu serei um crente. Saiu do hospital e foi louvar o Senhor, trabalhar para Jesus. Mas irmão Daniel, o que eu vou estar contando? Eu vou tocar uma gaitinha para mim, né, aliviar um pouco. Tá, irmãos? Para os irmãos não pensarem: o irmão Daniel está falando muito. Vou tocar uma gaitinha para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Aleluia. Em sol maior, irmão. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Sabe por que eu dou glórias a Deus, irmão? Um dia um traficante me chamou assim, me botou uma lagarta assim pra mim, que a gente chama uma carreira assim grande de cocaína, né, pra mim. Daí eu cheguei lá perto dele e disse pra Jesus assim: olha, irmão, que testemunho, né, muitos talvez não vão gostar do meu testemunho, mas eu tô contando a real. Eu disse lá pra Jesus: Jesus, eu sou tão viciado mas eu te amo tanto que se eu não resistir eu vou tirar, porque eu sou viciado, né, Jesus? Mas quando eu cheguei perto daquele, me senti aquilo, meu Deus do céu. Daí eu disse assim: glória a Deus. O traficante olhou pra mim: cara, tu tá glorificando a Deus? Tem muito aí. Ele tava com um monte na mesa, tem mais aí. Eu disse: glórias a Deus. Mais uma vez. E a terceira vez ele não resistiu. Ele disse: por que tu tá dando glória a Deus? Sabe por quê? Porque agora eu tenho certeza que eu tô liberto desta porcaria. Mas para mim ser liberto desta porcaria que eu tive ali, que eu cheirava direto e
tomava na veia, fazia muito. Sabe o que eu tive que fazer, irmão? Agora vem a parte boa. Muitas vezes eu entrei na igreja, aceitava Jesus, chorava, os irmãos oravam por mim. Muitas vezes entrava, tocava, chorava e saía triste. Muitas vezes não tinha coragem de entrar na igreja. Muitas vezes sentado na beira da calçada, começava lá. Sabe para que eu tocava esse hino? Para um irmão que estava passando com a Bíblia debaixo do braço, irmão. Uma Bíblia, olha, irmão, os crentes que entram com a Bíblia debaixo do braço. Passando ali, eu na calçada ali, irmão. Eu tocando, para ele vir ali dizer alguma palavra boa para mim. Sabe o que ele faz? Muitos faziam, nem todos. Muitos viravam as costas. Posso pegar a Bíblia agora, já? Eu tocando ali, olhava na calçada, aquele cara barbudo, feio, sujo ali, olhava. Sangue de Jesus tem poder. Mas muitos irmãos paravam e iam se aproximando e chegavam chorando já chegavam chorando. Era um mendigo, um miserável que estava tocando, foi na cruz, mas aquele crente que tem amor não estava olhando para aquele mendigo, estava olhando para aquela alma que estava ali. E ali ele chegava ali e dizia assim: ô meu amigo, me abraçava. Pelo jeito você é filho de crente, né? Pelo jeito você conhece o evangelho. Eu já começava a chorar, porque eu queria que ele dissesse: Jesus te ama. Porque eu amava o meu Jesus, eu amo o meu Jesus, sempre amei o meu Jesus. Mas eu não entendia por que eu estava lá. Muitos não entendem, que lutam muitas vezes e dizem: mãe, não adianta, mãe. Não adianta, pai, eu não consigo. Já fui muitas vezes, eu tenho até vergonha de ir para a igreja, pai. Mãe, eu não consigo, eu vou lá e não consigo me afirmar. Parece que é mais forte do que eu. Mas sabe por quê, irmãos? Porque ele não coloca Jesus acima de tudo. Quando você olhar para o teu filho, não olha para as drogas da vida dele. Olha para uma alma que Jesus morreu na cruz do Calvário por ele. Não olhe para os defeitos dele, olha para que Jesus morreu, para as promessas de Jesus. Jesus tem promessa na tua vida, né, irmãos? É ele sonhou ele tem os teus sonhos. Tem um menino que fala assim, né? É lindo, é maravilhoso. Então o que aconteceu? Olha para mim, porque eu sei onde tem um relógio para mim. Tá bom, dá lá. Eu tenho que contar a parte boa do meu testemunho. A parte boa do meu testemunho é quando já tinha voltado 1000 vezes. Eu gosto de dizer isso mesmo, irmão. Ó, 1000 vezes, sabe por quê? Eu gosto de frisar bem certinho. Muitos jovens vêm para a igreja, eles vêm aqui, irmão, e quando estão lá na frente, lá atrás, eles sentem a presença de Deus, eles vêm aceitar Jesus, porque eles amam Jesus. Outro dia eles estão cheirando, outro dia eles estão fumando maconha, e você despreza ele. Muitas vezes você nem dá a paz do Senhor mais para ele. Você não tem mais coragem, porque diz assim: aquilo ali, já foi quantas vezes lá aceitar Jesus, isso aí não tem mais jeito. Não adianta, não, peraí. Não. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo, irmão. Enquanto a vida, há esperança. Eu creio nisso, sabe? Então o que aconteceu? Eu fui desprezado, perdi minha família, perdi tudo, fiquei sem nada, fiquei morrendo de 48 quilos, já saindo sangue pela boca. E o que aconteceu? Daí eu, já de tantas vezes que Deus falava, ia na igreja, Deus falou em igreja pequena, Deus falou em igreja grande, Deus falou em vários lugares. Muitas vezes eu pensei: não adianta mais mesmo, não consigo mais de aceitar Jesus, não consigo. Eu vou, sabe de uma coisa? 2:30 da manhã, agora vem a parte boa, irmão. Essa parte, eu quero que os irmãos gravem esse testemunho, que isso aqui eu quero que muitos desviados ouve e vê esse testemunho. É isso que eu vou falar, e vai fortificar você, vai deixar você forte para você aceitar Jesus novamente, e você vai ver como Jesus vai te dar vitória. 2:30 da manhã, eu abri meus braços, todo picado, desde cima até aqui, todo picado, espiando debaixo da porta. Quem foi louco sabe como é terrível, horrível, né? Então, ali, picado, daí eu peguei e disse: não aguento mais, Jesus, eu vou morrer. Estava condenado à morte. Daí alguém deixou um quartinho, eu estava dormindo na rua, ele deu um quartinho para mim lá, mas era tudo de Deus isso, né, irmãos? Deu um quartinho: o senhor fica aí, Daniel, fica aí por uma semana aí, nesse quartinho aí e tal. Daí eu fiquei ali. Aquela noite eu peguei um monte de maconha que eu tinha, mostrei para Jesus, peguei um monte de seringa que eu tenho, mostrei para Jesus, botei tudo para Jesus assim, e peguei o meu braço tudo ensanguentado, tudo arrebentado, não entrava mais agulha, não dava mais, eu peguei e mostrei para Jesus, dobrei o meu joelho assim, disse: olha, Jesus, eu já entrei muitas vezes na tua igreja para te aceitar, Jesus. Já muitas vezes fiz de tudo para ser um crente, Jesus, não consigo, Jesus. Sozinho ali eu disse: Jesus, de hoje em diante, sabe o que eu vou fazer, Jesus? De hoje em diante eu vou começar a dizer para este mundo que tu vais me libertar. Eu comecei a dizer assim para ele: Jesus, tu vais me libertar.
E se tu não me libertar, porque a tua palavra diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Olha bem, verdadeiramente sereis livre. Verdadeiramente sereis livre. É o que fala mais forte para mim, é o verdadeiramente sereis livre. Eu falei para ele, Jesus, e tu vai me libertar. E se tu não me libertar, olha só, irmão, que ousadia minha. Eu falei, se tu não me libertar, Jesus, eu morrer de overdose e ir para o inferno. Lá do inferno eu vou gritar para ti assim, ó. Que Deus é esse, que eu dei a minha vida para ele, e ele não pôde me libertar, sendo que a tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E dormi. Mas prometi para ele que eu ia pregar o nome dele, mesmo nas drogas, mesmo doente, mesmo... É uma doença, estava condenado à morte, não, irmão, é uma doença. Pessoas, irmão, então daí, disse que eu ia pregar. O que aconteceu? 2:30 da manhã eu falei para ele. 7:30 da manhã, alguém bateu na porta. Bateu na porta. Perguntou para mim, você é o Daniel? Eu disse, sim, sou o Daniel. Deus tem uma mensagem para ti, jovem. Desprezado pela família, desprezado pela igreja, minha igreja, porque já ninguém acreditava mais em mim, né, irmão? A sociedade muito menos, todo mundo já acabado. De repente agora ele diz assim, nós estávamos orando 2:30 da manhã e tinha uma família visitando nós. E essa família estávamos orando. De repente a minha filha levantou-se em profecia e falou para mim assim, meu servo, anota esse endereço. E anotou o meu endereço, aonde eu estava. E disse assim, diz assim para o meu servo Daniel. Esse é o seu nome, Daniel, é. Então assim diz o Senhor para ti. Daí eu abaixei a cabeça e pensei assim, bem, meu Deus da Assembleia de Deus, né? Eu já julguei ele pelos crentes, perdão, tá, irmão? Eu sei que os irmãos não são assim, mas na minha época, muitos crentes eram assim, né, irmão? Eles já diziam, isso aí não dá nada, isso aí vai pro inferno mesmo, isso aí não adianta mesmo. Então eu pensei que Deus ia dizer, tu é um pecador, tu toma pico, tu cheira, tu fuma maconha, tu bebe, tu é um alcoólatra. Eu pensei que ele ia dizer tudo isso para mim, você está condenado, é a tua última oportunidade, acabou para ti. Não, sabe o que ele falou para mim? Jovem muito valoroso. Mas aí que valor? Pois eu estava tudo picado, todo ferrado, que valor que eu tenho? Olhei para o profeta e fiquei assim, meu Deus do céu, mas só que eu senti que era de Deus porque comecei a tremer, o meu corpo começou a tremer todo, Deus mexeu com a minha estrutura, eu não conseguia ficar em pé na frente do homem, eu disse, é Deus mesmo que está falando, mas ele está dizendo, vai nessa tua força. Daí eu perguntei para o profeta, mas que força? Se eu não tenho força nenhuma. Irmão, Deus mandou dizer isso, não lhe conheço, não sei quem tu és, mas Deus manda dizer assim, jovem muito valoroso, vai nesta tua força. Daí eu lembrei da minha oração, lembrei que eu tinha dito para Jesus que eu iria pregar o evangelho, que eu iria falar de Jesus mesmo naquela minha fraqueza, mesmo nos meus defeitos, eu ia dizer para este mundo que Jesus podia me libertar, e uma voz falou para mim assim, vai e diga a este mundo podre, que eu tenho poder para te libertar. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Vou tocar um hino para não, né, irmão, de acordeão, para me terminar, para os irmãos ver que Deus maravilhoso é esse nós. Daí eu já termino para o irmão ver o que Deus é esse nós, que Deus maravilhoso. Ah, irmão, vou tocar um hino no acordeão para não ficar assim, né? Que eu sou acordeonista, conhecido como acordeonista, não toco acordeão. Glórias a Deus. Este hino aqui, irmãos, em muitos lugares que eu toquei, depois que Deus fez a obra, porque Deus ungiu as minhas mãos. Eu tenho que contar para os irmãos, antes de tocar, eu estava orando com um profeta e ele, com a Bíblia aberta, diz assim, meu servo, olha para cima. Eu olhei para cima e vi um coral de anjos. Ele disse, estás vendo esse coral de anjos? Eu, sim, Senhor. Então agora levanta as tuas mãos. Quando eu levantei as minhas mãos, voou um anjo para mim e trazia uma brasa viva e tocou nas minhas mãos. E disse assim, eis que eu unjo as tuas mãos. O profeta, de olho fechado, via o que eu estava vendo. Dizia assim, eis que eu unjo as tuas mãos e aonde tu for tocar para mim, este coral de anjo estará cantando junto contigo. Então agora tem um coral de anjos aqui. E eles vão tocar, grande é Jeová. Amém? E muitas pessoas foram curadas, aonde eu ando e toco. Muitas pessoas são curadas por intermédio da música. Para a honra e glória do nome de Jesus.
sossegai. Toda honra e glória pertence a Jesus. Jesus ungiu as minhas mãos, ungiu os meus lábios para louvar a Ele. E para encurtar, irmãos, eu não deixei das drogas para servir a Jesus. Jesus me libertou das drogas. Mas eu preguei a palavra de Deus no mundo. Quero dizer para os irmãos, para você viciado que talvez esteja me ouvindo, não deixa o diabo dizer para você que você é um perdido. Não deixa ele tomar a tua alma. Se ele tomou o teu corpo, não deixa ele tomar a tua alma, porque a intenção dele é tomar a tua alma. Se ele tem tomado o teu corpo, mas a intenção dele é a tua alma. A tua alma é de Jesus. Jesus morreu por ti. A tua alma é de Jesus. A tua alma é de Jesus. A tua alma é de Jesus. Satanás mente para ti, dizendo que você é um viciado, você é um alcoólatra, você cheira, você queima pedra, você é um condenado. Não, diga para ele assim: eu posso ser um cheirador, eu posso queimar pedra, eu posso ser um alcoólatra, mas Jesus morreu por mim, Ele vai me libertar. Diz assim para Satanás: tu não tem poder sobre a minha alma, Satanás. Sobre o meu corpo tu tem poder, porque Deus está me permitindo. Só te digo uma coisa, Satanás: na minha alma tu não tem poder. Daí ele vai desistir, sabe por quê, irmãos? Muita gente confunde, pensa que só porque o cara está nas drogas, está nos vícios, ele é do diabo. Não, irmão. Não, irmão, não. Ele é do diabo se ele ouvir o diabo dizer que ele é do diabo. Daí sabe o que acontece? Ele não tem coragem mais de falar com Jesus. Ele vira as costas para Jesus. Sabe por quê? Ele diz assim, o diabo diz assim: olha, tu não pode, tu é cheirador, tu queima pedra. Ó, mano, tu queimou pedra agora, tu é do diabo, tu é meu. É mesmo, né, cara? Pode crer, sou piraculoso. Não tem nada a ver. Diga assim: eu sou um condenado mesmo. A minha carne pode estar miserável homem, que sou quem me livrará do corpo desta morte. Faça que nem Paulo. Sirva ao Senhor com a tua alma, até a hora que tu possa dizer assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece. E que tu pode dizer mais na frente um pouco assim: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu digo para os malucos: ó, maluco, é o seguinte, maluco, tu tem que servir a Jesus, mesmo na loucura, maluco. Ô, cara, para aí, mano, o seguinte, tu tá falando besteira, como é que eu posso servir a Deus, mano? Eu sou um doido, muito doido. Não, cara, fala, olha, pode servir a Jesus, pode. Serve a Jesus, porque Jesus, ele vai tirar você dessa. Ele tira você, mas você tem que provar para ele que você ama ele, mesmo nas drogas, mesmo nas horas difíceis da tua vida, mesmo quando Satanás está te acusando e dizendo que tu és um condenado. Diga para ele: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Quando
você não aguenta mais e tem que pegar o copo para beber a tua pinga, mesmo condenado, que chega tremendo, diga para Jesus, com a pinga mesmo na mão, diga: Jesus, eu não consigo sair dessa, mas eu não quero te perder porque eu te amo, Jesus. Coloca Jesus e Jesus vai libertar você da bebida. Amém? Vai tomar água, meu agora. Glorificado é o nome de Jesus. Posso tirar esse aparelho aqui para mim? Posso tirar? Preciso de fazer isso, eu tenho que fazer. Deus manda eu fazer em São Paulo, eu vou ter que fazer. Fica à vontade.
Canta o hino, a minha alma estava longe do caminho. Querem ouvir uma pregação, Ramaias? Olhem para a vida desse homem. Querem ouvir uma pregação, Ramaias? Eis que falo nesta noite, Limenésias. Vós julgais a aparência, Ramaia, mas eu sou dos corações. Há muitos que estão aqui dentro, que são judeus, Ramaias, que frugam, Ramanaias. Falam bem, mas seu coração são como sepulcros cariados. Eu quero que vós olhem para esse homem. É assim que eu quero. Eu quero que vós olhem para ele, Ramanaias. Julgai justamente. Não julguem com que vocês olham, porque eu conheço o coração de cada um de vós. Eu quero um povo são, zeloso de boas obras, não um povo que se diz santo. Eu estava lá e eles não me conheceram. Eu estou aqui. Eu estou na vida deste homem. E muitos que estão aqui não estão conhecendo. Eu digo, Magaias, que eu, assim que eu quero, essa é a minha pregação de baixou que faias. E Gaias, esse homem tem pedido para mim, Deus chamou. Eu quero que o Senhor troque minha maneira de caminhar. Eu quero que o Senhor troque minha maneira de falar, mas eu digo, não troco. Eu não troco, Ramai, porque é a minha marca. Quando olham para ele, eles veem a minha marca de derrota, não. Marca de vitória.
Glória a Deus por esse testemunho poderoso, né, amados? O Jeová Rafá, o Deus que cura, curou ele para que ele pudesse proclamar as boas novas de Cristo. Olha que maravilhoso. Olha que renovação das suas forças, do seu espírito, você que está aí enfrentando algum tipo de enfermidade, quem sabe o inimigo está te bombardeando com desesperança, com desânimo, e o Espírito do Senhor vem e renova as suas forças e te faz lembrar que sim, Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele cura, Ele transforma, e se for preciso te dar um órgão novo, Ele dá, Ele refaz, e os incrédulos caem por terra e ficam pasmados e confundidos, porque o nosso Deus é Deus que confunde a sabedoria humana com as coisas loucas, com o incompreensível, ao que só consegue enxergar com os olhos carnais, né? A gente vê que o Senhor abençoou esse irmão com um lindo dom e, seduzido pelo mundo, pelos encantos do mundo, ele acabou se deixando enganar. Mas o inimigo, ele não dá nada para ninguém. Os pratos que ele oferece, a gente sabe que, na verdade, são veneno em belas formas que levam à destruição. E a gente vê por esse testemunho verdadeiro, louvado seja o Senhor, que as delícias que o mundo oferece são momentâneas e no final só acrescentam dor. É realmente o que diz a palavra do Senhor, né? Há caminhos para o homem que parece bom, mas o final são caminhos de morte. E ali quando ele está desacreditado por todos, desprezados por todos, e nós não podemos nem julgar a família, né? De repente a família que continuou ali em oração já não suportava mais, não sabemos, ele não entrou nesses méritos, mas quem tem um familiar mergulhado no universo das drogas sabe o desafio que é ter que lidar com esse problema, poder no sangue de Jesus. Eu quero declarar para a sua vida libertação e proteção do Senhor, de modo que essa praga chamada droga não adentrará na sua casa. Você crê, tome posse, porque está escrito, né? Que o Senhor te guardará de todo o mal e praga nenhuma chegará à sua tenda. Louvado seja o Senhor. Louvado seja esse Deus de compaixão, esse Deus que o irmão Daniel clamou a ele no auge da dor, do desespero, exerceu a fé e o Senhor atendeu conforme a fé dele. Quando ele esperava do homem uma palavra dura, uma palavra de desprezo, de espanto, então o Senhor lhe respondeu com amor, lhe respondeu com renovo, lhe respondeu de braços abertos, como aquele pai, né, que abre os braços para o filho pródigo. O Senhor o aceitou de volta. Louvado seja Deus. E assim também será com esse seu familiar, ou até mesmo com você, que possa estar afastado do caminho do Senhor, que acha que para você não tem mais jeito, que foram muitos os seus pecados por onde você andou. Eu quero te lembrar que a Bíblia diz que ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, o Senhor, Ele te purifica, deixando você mais alvo que a neve. A misericórdia do Senhor não passou por reformas, não diminuiu, ela continua a mesma, continua se renovando a cada dia. Amém? Eu quero orar por você. Você que está afastado do caminho do Senhor, ou que tem um familiar por quem você tem orado e não tem com quem fazer a oração da concordância. Você deseja no seu coração alguém que abrace a sua causa, que junto com você ore. Vamos orar. E o Deus que está no seu sublime trono e vê todas as coisas, nos ouvirá e nos responderá.
Amém? Pai, nessa hora gloriosa, eu entro na sua presença, meu Deus, em favor dessa pessoa que está ouvindo esta oração, essa pessoa que ouviu o testemunho, essa pessoa que foi tocada pelo seu doce Espírito. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, cumprindo o ID do Senhor. Eu te peço, Pai, humildemente, inunda agora o ser dessa pessoa de força, para que ela consiga voltar-se ao Senhor de novo. Meu Deus, repreenda esse mal que tenta segurar essa pessoa nesse lugar de calabouço. Eu declaro estar repreendido em nome de Jesus. Está quebrado toda corrente que tem amarrado essa pessoa a essa estagnação, a essa situação de calamidade, onde ela não consegue invocar o Senhor, permanecer contigo, se firmar na tua presença. Essa pessoa que está andando em vergonha, a poder no sangue de Jesus, passa com o teu sangue agora, Senhor. Vai ao encontro da necessidade dessa pessoa que está orando comigo, ó Deus. Traz de volta, resgata de volta para ti, Senhor. Ó Deus maravilhoso, opera transformação. Rei dos reis e Senhor dos senhores, opera transformação no modo de ver, de pensar, de agir. Liberta essa pessoa que de repente se iludiu, se deixou levar por esse mundo de drogas ou pelo vício, quem sabe pelo adultério. O Senhor é Deus perdoador. Quebranta-lhe o coração para que haja um verdadeiro arrependimento. Dá força para que essa pessoa saia desse calabouço que o inimigo a jogou, atraindo-a através do pecado. Liberta, Senhor amado, porque está escrito que se Jesus libertar verdadeiramente, ela será livre. Eu declaro liberdade na vida dessa pessoa que ora comigo agora. Eu declaro libertação, eu declaro cura, eu declaro salvação do Senhor. A salvação do Senhor chegou para a vida dessa pessoa que está orando comigo agora. Em nome de Jesus, toma para si, Jesus. Toma para si, põe o desgosto dos deleites do mundo. Faz, Senhor amado, essa pessoa vomitar os prazeres que o mundo oferece e nunca mais tornar atrás, mas seguir adiante, pôr a mão no arado e seguir firme no propósito contigo, propósito da salvação, propósito de resgate de almas. Resgata, Senhor. Cura, Senhor. Cura. Vai ao encontro desse familiar por quem ela ora, por quem ele ora. Quebranta-lhe o coração, cria oportunidade, Senhor, para que ele se encontre contigo, te conheça verdadeiramente, se apaixone pela tua presença e venha te amar sinceramente. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Doce Espírito de Deus, continua intercedendo. Derrama do teu poder, da cachoeira de poder, e salva, e purifica, e liberta, porque o Senhor é Deus que ouve e que dá a vitória. E assim eu te agradeço, Pai, por ouvir e atender essa humilde oração. Obrigada, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de te pedir, meu amado e minha amada, se você está afastado do caminho do Senhor, se reconcilie agora. Jesus está voltando. Sim, ele está voltando. E quando uma pessoa desce à sepultura, quando a alma dela é recolhida, você sabe disso, Jesus voltou para ela. Então, a partir dali, segue-se o juízo, né? Onde a pessoa ela vai seguir para esperar o grande dia no seio de Abraão, ou seguir para a perdição eterna, que é no inferno, e depois do grande dia o inferno será lançado no lago de fogo. É o que nos ensina a Bíblia, é o que diz a palavra do Senhor. Mas o inferno ele não foi criado para pessoas, ele foi criado para o diabo e seus anjos.
Você não nasceu para povoar o inferno. Você nasceu para ser cidadão do céu. E se você ouviu esse testemunho todinho, e você está aqui, ouviu a oração, quem sabe participou, concordou comigo nessa oração, o Espírito Santo está batendo na porta do seu coração. Não endureça. Aceite essa oportunidade, abrace essa chance. A vida com Deus vale a pena. Eu sei que existem muitos desafios, eu sei que existem muitos escândalos por aí, mas o Senhor é o mesmo, Ele não mudou. Há poucos anos atrás eu conversava com uma pessoa que não havia se decidido, adorava, tinha diversas crenças, adorava, né, seus deuses, mas acreditava em Deus. E ali ele dizia a respeito daqueles que tinham língua grande. E eu falei para ele, olha, quando você estiver diante do trono de Jesus, o Senhor não vai poder alegar que não o seguiu por causa dos falsos exemplos, dos exemplos errados, porque ele vai dizer, você tinha a mim para olhar como exemplo. E ali aquele Senhor, ele se calou. E nós não sabíamos que tão logo, né, tão perto daquela conversa, ele seria recolhido. Em pouco tempo, ele foi recolhido da terra. Ele desceu à sepultura. Então, nós não sabemos do dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer nas próximas horas. Somente o Senhor é que sabe. Por isso, confie a sua vida a Ele, não da boca para fora, mas completamente. Peça a Ele para que te faça perder o encanto pelas coisas do mundo, para que te faça perder os vícios, mesmo aqueles escondidos, te faça se desprender dos pecados que têm te afastado dele. Deus quer ter vida com você, Deus quer ter intimidade com você, Deus quer morar na sua casa. Deus quer fazer de você a morada dele, porque você é templo do Espírito Santo. Amém? Então hoje, se reconcilie com Deus. Assuma o projeto da salvação que Jesus traçou para você antes mesmo de você nascer, antes mesmo dos seus pais existirem. E tenha uma vida em sinceridade, apegada ao Senhor. Porque se você assim fizer, Ele será contigo onde quer que você vá. Ele é fiel para confirmar suas palavras, porque suas palavras, assim como as palavras de Elias, que eram segundo a palavra do céu, também serão as palavras do Senhor. E o Senhor realizará os lindos desejos do seu coração, desejos que Ele mesmo colocar. Amém? Continue sendo edificado. Vai aparecer o testemunho do pastor que se desviou e que sofreu um grave acidente, vindo a óbito, e teve uma experiência que o Senhor lhe permitiu, onde ele pôde voltar e contar, né, dessa experiência espiritual tão violenta, tão forte. Ele pôde conhecer a morada eterna daqueles que se desviam de Deus. O Senhor, nosso Deus, te dará o discernimento necessário para você julgar e entender cada palavra que vai ser dita nesse próximo testemunho e a força necessária para você abandonar de vez a vida de pecado, o mundo, se voltar de vez para Jesus. Esse testemunho vai fortalecer a sua fé. Eu creio. Amém? Então, eu te aguardo lá no próximo testemunho. Mas antes de seguir para o próximo testemunho, conte aqui nos comentários o que foi que você achou desse relato do irmão Daniel. Qual foi a sua emoção, a sua experiência? Se você voltou para Jesus nessa oportunidade, confessa aqui nos comentários. Será um prazer ler e concordar com você. E se de alguma forma esse testemunho edificou a sua vida, faça parte desse projeto curtindo e se inscrevendo no canal. Compartilhe com alguém que se afastou de Jesus e que você sabe que precisa voltar. Agora fique na paz e até o próximo testemunho.